pecado. Não é pecado, não é pecado natural, é pecado sim. Lavar aquela parede, ela fica lá, deixa a parede calma, mas cadê? Sabão não vai funcionar, é o sangue, esfrega bem, tem pecado pra sair daqui. Vai então, parede calma, Jesus, liga assim, ó. 18 graus, por favor, Lucas, pelo amor de Deus. Meu amor, bem-vindos de volta, mais um conteúdo aqui no canal, quinta-feira de Deus, pré-sexta-feira, não sei você, mas eu tô aqui já no clima de festa, apesar de que a gente tá gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, né, aquele dia assim, ó, que se puder a gente pula, mas a verdade mesmo é que nós que temos o Senhor e sabemos para o que nós fomos criados, todos os dias é dia de glorificar o nome do Senhor, não é mesmo? E eu tô aqui, gente do céu, muito feliz porque eu disse pra você, você não botou fé, que agora em fevereiro a gente ia começar com o pé direito nosso ano e eu ia trazer muita novidade aqui nesse canal. E pra estrear as nossas novidades do ano, eu trouxe uma pessoa que vocês vão ver agora daqui pra frente, ó, pelo menos uma vez por mês. É uma pessoa que eu amo muito, a gente teve muitas histórias ao longo dessa vida, ele já não quis ser meu amigo, já confesso aqui agora, mas o que importa é que quando Jesus entra na vida de uma pessoa... Gente, eu já falei várias vezes aqui que Deus transformou minha vida. E a prova disso é a minha amizade com o Natan. Então recebam no nosso primeiro episódio, no nosso quadro Crente Pode, meu amigo, meu primo, meu irmão, Natan Perim. Que felicidade de estar aqui. Alguém que tentou acabar com a minha vida, estamos sendo amigos agora. Gente, deixa eu só apresentar rapidinho. Natan é marido de Nana. Já falei da Nana várias vezes aqui no canal. Natan é marido de Nana, minha prima de primeiro grau, por parte de mãe. E a gente tem uma história de desavença no passado. Ela só tentou não namorar a prima dela, só isso, mais nada. Mas Deus é mais poderoso. E a gente fez 11 anos juntos já. 11 6 anos de casado tá já. Vendo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vê na benção, agora, ó. E nós estamos aqui para inaugurar esse quadro. Afinal, crente pode, e cada dia vai ser um episódio diferente. Então, crente pode fumar? Crente pode beber? O que a Bíblia diz sobre isso? E a prova, gente, é que nós não vamos puxar sardinha para uma bandeira de igreja. É que eu sou Batista Lagoinha, parede preta. Meu amigo, ele é obreiro, assembleiano. Líder de adolescentes. Tá? De terno e gravata. Eu queria ter Santa visto Ceia. de terno e gravata, mas falaram que não servia o momento. Gente, vocês querem ver o Natan de terno e gravata na próxima? Comenta aqui, por favor. Não. Porque É brincadeira. vai ser demais. Então, pelo menos uma vez por mês, nós estaremos aqui na terceira quinta-feira de cada mês, falando sobre algum tema. Então, tem dúvida sobre o que você pode como cristão ou o que você não pode fazer? Pelo amor de Deus, bota aqui, Letícia, sou cristã, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo outro? E nós temos uns tópicos aqui que nós vamos discutir, mas aqui nós vamos falar muito sobre a Bíblia e a nossa percepção como cristãos, porque o Natan, assim como eu, também cresceu na igreja. Só que assim como eu também, ele teve as lutas deles. Só que deixa eu começar a abrir falando isso daqui. Parece um tipo de conteúdo super óbvio. Mas será mesmo? Porque no tempo que nós estamos vivendo, a verdade mesmo é que nós vemos cada vez mais heresias, mais apostasias que vêm surgindo. E nos últimos dias nós vemos uns escândalos também de pessoas que eram famosas, pessoas, né, que eram influenciadoras gospel, se é que nós podemos dizer isso. E nós vemos que a verdade bíblica está caindo por terra frente a tanta bobagem que está sendo pregada. Então será que esse conteúdo é óbvio demais mesmo? E não só isso, muitas vezes nós queremos saber qual é o limite do pecado para que nós possamos andar na borda. E nós queremos saber até que ponto eu posso ir para que eu não tenha que ser excluído da igreja. E não é esse o objetivo aqui desse canal. Nosso objetivo é lançar a luz e a verdade, porque é a verdade que liberta. Só que como eu sempre falo aqui no canal, e se você achou que hoje eu não ia falar, você já acabou de ficar frustrado, eu estou aqui e nós estamos aqui daqui pra frente
Porque conhecimento é poder. Poder é governo e governo é domínio. Se eu começo a compreender o porquê Deus coloca algumas coisas como pecado e eu passo a receber essa verdade no meu espírito, então sim, eu posso governar sobre as minhas ações de modo a viver uma vida que agrada ao Senhor. Porém, existem coisas também que nós naturalizamos como pecado e que, na verdade, são dogmas de igreja, são dogmas doutrinários eclesiásticos e que não necessariamente nós encontramos base bíblica para isso. Então, por exemplo, crente pode usar maquiagem, crente pode ser cheiroso, crente pode rapar a perna, crente pode rapar o sovaco. Será que nós temos base bíblicas para algumas coisas? Crente pode ser rico, crente pode ir numa festa, crente pode fazer aniversário. Então, nós falaremos aqui um conteúdo por mês para desmistificar essa sua vida cristã cotidiana e te aproximar mais dessa imagem que você deve refletir, que é a imagem de Cristo. E falado tudo isso, eu quero já de cara te deixar uma referência bíblica que está em Tiago 4, versículo 4. E como sempre, a gente vai deixar todas as referências aqui para que vocês possam consultar. Que diz assim: adúlteros, não percebem vocês que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Ou seja, nós aprenderemos aqui a amar o que Deus ama e a desprezar o que Deus despreza, porque nós queremos viver uma vida que honra ao Senhor. Tá certo? Posto isso, vambora! Vamos lá. Afinal de contas, parece... É ridículo que eu vou te perguntar, mas crente pode pecar? E a resposta para essa pergunta é sim ou é não? Eu acho que é sim quando a gente entende o verbo poder. Se a gente fala de poder como possibilidade, o crente tem a possibilidade de pecar. Sim. Pode acontecer dele pecar, pode acontecer que ele caia, que ele tropece, que ele peque. Isso é uma possibilidade. Sim. Agora, quando a gente fala de poder no sentido de uma vontade específica, aí a gente vai estudar mais sobre isso hoje, que a coisa aperta um pouco sobre quando a gente fala de pecado. Eu lembro muito do texto de Paulo, que é em 1 Coríntios 6, que ele fala assim: eu posso fazer todas as coisas. Existe essa carteira de atitudes que eu posso operar nela, certo? Eu tenho eu até gosto de falar, né? Os tradicionalistas, né? Os reformados, eles vão falar de livre agência. E nós, pentecostais, nós falamos de livre-arbítrio. Não importa o termo que você vai dar, mas o fato é que Deus não fez marionetes. Então, ele nos convida a segui-lo, mas ele não nos obriga a segui-lo. Então, nós temos caminhos que nós podemos seguir, inclusive que desagrada ao nosso Senhor. O nosso Senhor não vai nos obrigar a sermos fiéis. Agora, Paulo ele fala assim: eu posso todas as coisas? Eu posso, mas me convém fazer todas as coisas? Não convém. Eu acho que quando a gente fala sobre o pecado, às vezes a gente fala muito sobre a proibição, a punição, é muito sobre o errado, é muito sobre aquilo, o que não fazer. A gente sempre leva pro lado ruim. Só que quando a gente pensa em pecado, a gente tem que pensar que você tem que fugir de uma coisa não porque ela é ruim, mas porque você quer se aproximar daquilo que é bom. A gente inverte às vezes o sentido das coisas. A gente não quer pecar porque é ruim, mas na verdade a gente tem que não querer pecar para poder se aproximar do que é bom. O nosso foco é a coisa boa, o nosso foco é se aproximar de Deus, o nosso foco é estar na presença de Deus. Então eu fujo do pecado por causa da presença e não porque, se eu pecar, coisas ruins vão acontecer. O objetivo é ao contrário. Eu lembrei de uma coisa aqui agora, que era: você tá pecando, cuidado, hein? Na hora que você chegar lá na igreja, Deus vai revelar. Nossa. Aí... Meu Deus do gente céu, achava que... assim, ó. Assim diz o Senhor, ei você! E aí botava aquele pecado lá na frente, né? Porque Deus era esse Deus que ele acusava as pessoas, né? Então, eu não posso pecar, senão eu vou chegar na igreja, Deus vai usar a irmãzinha do coque pra jogar o meu pecado na roda. Exatamente. E aí... Ou então, outro lado ainda, pior ainda. Não vou pecar não, porque eu não quero ir pro inferno. Péssimo. Péssimo. Você entendeu tudo errado. Se você acha que você não tem que pecar para não ir pro inferno, você entendeu tudo completamente errado. Não é por isso que a gente não peca. É justamente para a gente poder ir pro céu. A gente não... Isso é um erro de muitas pessoas que
olham para o evangelho, olham para o cristão, olham para a gente e diz assim, o crente só vai para a igreja por medo do inferno. Se você que está assistindo esse vídeo obedece a Deus, se você só anda nos caminhos de Deus, se você só tem uma vida cristã por medo do inferno, você está com o objetivo errado. Você está vivendo a sua vida de modo errado. O nosso objetivo principal é estar com Cristo. Nosso objetivo principal é estar na presença de Cristo. E aonde é que Cristo vai estar eternamente? No céu. Então, o seu objetivo máximo é, eu tenho que estar dentro da presença de Cristo. Eu tenho que estar dentro da presença do Senhor. Eu tenho que estar com Ele. E o que eu tenho que fazer para estar com Cristo? Eu tenho que parar de fazer isso, fugir disso? Ótimo. Se eu tenho que abrir mão de tudo isso pelo meu Senhor, eu abro mão porque eu quero estar com Ele. E é incoerente. Eu acho que é Paulo que vai dizer, ora, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele lança fora o medo. Eu já tive muito medo da condenação. Eu já contei isso aqui em algum momento, que eu vivi, na época que eu entrei na faculdade, a faculdade de psicologia, ela pressupõe que você vá mesmo viver uma crise existencial passando por ela, porque você tem muitas questões internas que estão sendo cutucadas ali. E eu me lembro de, na época, eu ainda namorava, né, meu ex-marido, e ele chegava em casa e eu chorava muito e eu falava assim, eu não quero ir pro céu. Aí ele olhava assim, como assim? E eu falava assim, não, porque ninguém foi lá e voltou pra me contar. E eu sei que eu amo essa vida, eu amo as pessoas. E se pro céu não for bom? E eu comecei a ter medo de ir para o céu. Só que nesta época, eu também vivia um afastamento espiritual. E é muito louco, porque a gente agora corta 10 anos depois dessa cena, e eu falo assim, eu sou apaixonada pela presença de Deus, eu amo viver para agradar o meu Senhor. E algum tempo atrás, é muito louco, porque os nossos sonhos, gente, os nossos sonhos surgem de conteúdos inconscientes nossos. E eu me lembro que eu tive vou contar mesmo aqui, gente, que a gente não vai esconder muita coisa, não. Eu sonho nesse dia, nessa noite, que eu tava tendo um sexo ilícito. E aquele sonho era muito real pra mim. E sabe qual que foi a minha reação? Por que você tá fazendo isso? O Senhor vai ficar triste com você. Nós vivemos... Eu tô toda arrepiada, gente. Porque eu naquele sonho, eu fui despertada assim por um temor e uma tristeza. Porque eu, Letícia, amando o meu Senhor, eu sabia que aquilo estava ferindo ao Deus que eu amo. E na hora que eu percebi que aquilo era um sonho, eu acordei assim, sabe, impactada por aquele conteúdo daquele sonho. Muito triste, mas muito aliviada de saber assim, eu amo meu Deus. E eu não quero passar por isso novamente, porque não porque eu tenho medo do que o diabo vai fazer comigo, mas é porque eu não quero entristecer o coração do amado da minha alma. Então você inverte. Se você tá aí e você tem medo do inferno, você tem medo do diabo, então você não entendeu de fato, porque o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, eu conheço o Senhor, a Bíblia diz, ele é amável. Sim. O Senhor nos seduz com a presença dele. Então, eu vou me achegando nessa presença, essa presença ela me cativa, então eu não quero sair da presença. E o pecado, ele é essa ruptura. Exatamente. E quando a gente entende isso, que o pecado te afasta da presença de Deus e que ele é um perigo real que você vai te afastar, você não quer saber a linha, você não quer saber o limite. Aquilo que você mesmo disse. A gente não vai andar no limite. Se você sabe que tem um penhasco que provavelmente você pode cair, você não vai andar na beirinha olhando pra lá. Então, a gente muitas vezes quer saber o limite do pecado, tipo, beber é pecado? Uma latinha pode, 2, 3, 4, 10. Qual o limite da embriaguez? Qual é o limite, entendeu? Por quê? Porque você quer falar assim, não, na minha cabeça 5 é pecado, então eu tomo 4, tô de boa. Não, a gente tem que entender que se aquilo de alguma forma te mostra que é um pecado, de alguma forma aquilo vai ferir a presença do Espírito Santo em você. Se o Espírito Santo está dentro de você, dizendo para você, toma cuidado com isso, corre disso. Gente, pelo amor de Deus, fuja muito, sai. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Isso é assim, é maravilhoso. Fuja da aparência do mal. Existe o mal. E existe aquilo que parece mal. Não é mal necessariamente ainda. Não é mal, ele parece mal. A Bíblia fala assim, não olha para aquilo que parece mal e analisa. Será que isso aqui é mal de verdade? Será que isso aqui não é mal? Será que é pecado? Será que é ou não é? Me parece mal, tem uma cara de mal, mas será que é ou não? Vou lá testar.
Não, a Bíblia fala assim, pareceu mal, se olhou, achou esquisito, meu filho, corre. Vai pra longe. Assim, é o mínimo risco possível de pecar. É o mínimo risco possível de ficar longe da presença de Deus. E muitas vezes a atitude pecaminosa, a prática pecaminosa em si, ela começa com embaraço. Sim. É aquela situaçãozinha que você fala assim, bobeira, não tem nada isso aqui, é só uma latinha. Aí quando você vê, é outra latinha, é outra latinha. Letícia, mas a Bíblia condena a embriaguez, ela não condena... A gente vai chegar lá, gente, vai ter episódio disso aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento em que você não consegue saber qual é a linha que se cruza para virar pecado, o nome disso é embaraço. Porque é uma situação que está sendo armada, tipo uma arapuca. Uhum. Quem caça, o meu padrasto, o Eliseu, você conhece, ele gosta de caçar, gente. Ele gosta, ele é caçador, ele gosta de caçar capivara, ele caça as coisas assim no meio do mato, e ele adora. E ele fala que quando ele vai pro mato para caçar e ele não dá certo de pá, o que eles fazem? Eles armam os laços. Uhum. Por quê? A capivarinha vai estar ali distraída, ela vai fazer o quê? Eles colocam uma isca ali pra ela, é assim que se caça com laço, gente. Colocam uma isca, que é o alimento que atrai, e aquele laço tá ali naquele meio naquela natureza escondido. Quando eles veem que aquela capivara fisgou a isca, eles puxam o laço. Ela morre na hora? Não. Mas ela já morreu ali. Uhum. Ela já morreu ali, porque o próximo passo agora é os caçadores virem e acabou. É por isso que Jesus fala sobre a intenção do coração. Ninguém tá andando na rua tranquilamente, aí olha uma casa, quer saber, eu vou entrar e vou adulterar com a mulher que mora aqui. Ninguém adultera, tipo assim, nossa, que vontade de adulterar hoje. Começa primeiro com uma foto, que olha com um olho diferente. Uhum. Começa com uma curtida diferente. Oi, começa sumida. com uma mensagem diferente. Começa com um tipo de conversa. Então, Armando, o laço tá lá. Sim. Mas, vai te cercando daqui, vai te cercando dali. E aos poucos, com o seu nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, você pega, você cai. Esses dias a minha pastora falou assim que o nada a ver vai ser uma das maiores causas do inferno na atualidade. Exatamente. Porque, não tem nada a ver. Você tá sendo exagerada, não é bem assim. E aí entra naquilo. Nós, pelo nosso nada a ver. Não é bem assim. Mas essa é a sua interpretação. Não, amor, isso é a Bíblia. Se a Bíblia diz que sim, é sim. Se a Bíblia diz que não, é não. Eu sempre falo o seguinte, o diabo, você resiste. A tentação, você foge dela. Você foge daquilo que parece mal. Você foge sem pensar daquilo que parece que vai te arrastar para pecado, porque não se negocia com tentação. A tentação, ela não é fofinha, ela não é bonitinha, ela é, na verdade, um demônio disfarçado ali para te pegar, para te enlaçar, e que no final a gente vai pagar o preço. Só que muitas vezes você tá aí pensando, né, o que é o pecado em si? Porque não é uma coisa mística. Não é um negócio que tem uma aura negra em torno do pecado e você fala assim, isso, não sei o quê. Que a gente vê essa personificação da maldade. Eu amo filmes de fantasia, o Nata também. Você pega Hobbit. Nossa. O Sauron, ele é a personificação da maldade. Ele é o mal encarnado. Ele é o mal encarnado, né? Ele é a objetificação do mal. E a gente acha que o pecado é isso. Exatamente. Tipo assim, o pecado é matar. O pecado é roubar. Nossa, se eu começar a falar sobre isso. O pecado são essas coisas, os 7 pecados capitais que foram descritos lá na obra literária. E o pecado não é isso. O que é o pecado? É você se distanciar de Deus aos pouquinhos. É aquilo que a gente fala. Tem esse ditado, eu amo, ele é maravilhoso. Ninguém tropeça em montanha. A gente tropeça em pedra pequena. A gente tropeça naquilo que afasta a gente de Deus aos poucos. E hoje nós temos tantos pecados de estimação. A gente deve ter um episódio sobre os micropecados. Podemos os pecadinhos fazer. Que ninguém liga e eles estão ali o tempo todo e a gente comete o tempo todo e ninguém liga pra eles. A gente abraça neles, né? Exatamente. E isso só vai matando a gente aos poucos. Só vai distanciando a gente aos poucos de Deus. O pecado, ele vai se acumulando e se você não tomar consciência de onde você está indo com ele, às vezes pode ser tarde demais. Como você disse, às vezes o laço já está armado. E a gente sabe quais são as consequências do pecado. O pecado traz consequências para o nosso corpo, traz consequências para a nossa alma, traz consequências para a nossa eternidade. A pior de todas. Exatamente. Não tem como brincar com o pecado.
Quantas vezes eu já ouvi gente falar assim, eu peco primeiro, depois eu peço perdão. Não tem problema, a gente pede perdão, Deus perdoa tudo. A tal da graça barata. Então a gente vive momentos, como tudo na vida hoje em dia, a gente vive extremos. Ou exatamente tudo é pecado e tudo vai fazer você queimar no fogo do inferno, ou tudo é liberado, é só você pedir perdão e tá ótimo. Afinal, nós temos a graça. Exatamente, não, a gente tem graça, a graça cobre tudo. Só que a gente tem a nossa consciência daquilo que a gente tem que ser feito. Sim. A gente tem que saber aonde a gente vai. Porque, senão, se fosse assim, Paulo não falaria tantas vezes, toma cuidado, quer dizer que eu posso pecar? De maneira nenhuma. Por quê? Porque a gente sabe que o pecado ele traz consequências para a nossa vida, que são, muitos pecados são consequências irreversíveis. Tem gente que perde família por causa de pecado, tem gente que perde saúde por causa de pecado, tem gente que perde tudo por causa do pecado. E são coisas que vão entrando aos pouquinhos, e quando você vê, acabou. Eu acho muito interessante o princípio bíblico de Gênesis, acho que é Gênesis 2, que o Senhor está falando assim, cada árvore vai se reproduzir conforme a sua própria espécie. E Paulo, ele vai falar em vários momentos, quem é carnal produz na carne, e quem é do Espírito produz no Espírito. E uma das coisas que fica muito evidente em Romanos, e se você vai ler, eu sugiro fortemente, porque eu acho que para falar de pecado não tem um livro tão forte e poderoso igual Romanos. Eu sou apaixonada por Romanos, e quando você lê Romanos à luz do Espírito Santo, que você senta ali e você fala assim, Senhor, me revela o que estava no seu coração quando esse livro veio à existência, você vai ficando desesperado lendo Romanos, principalmente os primeiros 6 capítulos, porque o Paulo, ele tá falando o seguinte, o pecado, ele é altamente reprodutor. E ele vai falar assim, porque a humanidade gostava de pecar. O que Deus fez? Abandonou você na sua própria iniquidade. Então foi pecado acumulado em cima de pecado. E aí Paulo começa a falar, as mulheres trocaram seus costumes sexuais, os homens trocaram seus costumes sexuais, as festas desenfreadas, a cumilança exacerbada. E aquilo, quando você começa a ler debaixo dessa orientação, desse relacionamento com o Senhor, Romanos te desespera. Porque você fala assim, tudo o que nós vemos no mundo hoje é uma consequência de multiplicação do pecado. Então, eu pequei fica fácil eu pecar 2, fica fácil eu pecar 3, porque eu boto total a carne pra jogar. Exatamente. A carne, ela assumiu ali, acabou. E é muito louco porque o nosso espírito é morto até que nós tenhamos um encontro com Cristo. Nós estamos em morte espiritual. Então, é tão difícil para nós termos um espírito e é tão fácil para nós abundarmos no pecado. E você falou isso, eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias de alguém aí no Instagram, eu achei assim, genial. A menina falando como a gente trata o pecado muitas das vezes. Ela vai pôr o suco no copo, sim, e aí cai uma gotinha para fora. Aí ela fala, já entornei mesmo? Aí ela vira o copo inteiro na mesa. Vira tudo suco. Ela vai arrancar uma folha de um caderno e ela rasga um pouquinho. Aí ela, já rasguei mesmo? E ela rasga tudo. Às vezes nós somos assim. Às vezes nós pensamos, nossa, eu pequei um pouquinho, quer saber? Já pequei mesmo, vamos embora, já peco tudo mesmo, já estrago tudo e acabou. Acabou pra mim. Exatamente, não é assim. A gente tem solução, a gente tem alguém que morreu por nós justamente por saber que nós pecaríamos, por saber que nós estaríamos em pecado. Então, existe uma esperança para você, não está tudo acabado, não precisa jogar sua vida inteira no lixo por causa de pecado. Cara, o que eu ouço muito por aí, muito, se chama a pessoa, vamos pra igreja, a pessoa fala, eu sou muito pecador para ir pra igreja. Pelo amor de Deus. Nada, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa você chegar pra uma pessoa que tá muito doente e falar assim, olha, você tá doente, aí, vamos no médico? Ela, não, eu tô muito doente pra ir no médico. Cara, é onde você vai ser tratado. Se você tá doente, você vai pra onde? Você vai no médico. Se você tem pecado, você vai pra onde? Pra perto de Jesus. Pra perto de Cristo. Porque é quem pode te lavar dos pecados, é quem pode te limpar, é quem pode te restituir, é quem pode te tirar daquele lugar e colocar você em lugares altos, dentro dos lugares celestiais de Cristo. Então, cara, eu tô em pecado, não vou pra Cristo. Você tá, é a mesma coisa falar, tô doente, não vou no médico. Vou morrer em casa, acabou pra mim. Mas você tem gripe? Ai, não, mas eu vou morrer em casa porque agora já era. Não faz calma, sentido. calma. Exatamente. Eu anotei alguns pontos aqui sobre o porquê nós não devemos pecar.
além disso, de nós queremos nos aproximar de Deus, nós amamos de Deus, é que santidade é o padrão de Deus. Deus, ele não desce no nosso nível para se relacionar conosco. Não é à toa que ele nos deu Cristo. Cristo, ele foi a expiação perfeita e Cristo é a prova perfeita do amor de Deus por nós. Por quê? Porque Deus não se relaciona no pecado. E o que ele faz conosco? Ele nos eleva. Eu vou falar com você de igual para igual, de santo para santo. Então, através do sacrifício do meu filho, eu olho para você e eu não vejo essa mancha negra na sua história. Eu vejo você novo, você lavado, você remido. Então, eu quero ter um relacionamento com Deus em pecado? Fica incoerente, né? Quando eu conheço a natureza de Deus. Próximo ponto. Obediência é a linguagem do amor de Deus. Quando a Miriam e o Arão, eles meio que se revoltam assim contra Moisés, Deus fala, eu falo com os profetas através de visões, mas eu falo com Moisés face a face, porque ele é o mais obediente, ele é o que mais obedece. Para Deus, a obediência é tão importante que ele fala que a desobediência é pior do que feitiçaria. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a obediência ela é extremamente necessária. Obediência a quem? Obediência a Cristo, obediência à palavra, obediência àquilo que ele nos deixou. Então, a obediência e a santidade são, assim, os pré-requisitaços para a gente conseguir se encontrar com Cristo. Cristo na cruz, o Cristo mortificado, é o véu que faz a gente se achegar a Cristo. Então, se achegar a Deus, né? Então, a gente precisa sempre focar em santidade. Eu tenho que ser santo como Deus, como Cristo é santo. Eu tenho que me parecer com Cristo. Aquela historinha de o que Cristo faria no meu lugar, às vezes parece meio piada, mas às vezes é real. A gente tem que pensar realmente o que Cristo faria aqui. Será que Cristo xingaria a pessoa que me fechou no trânsito? Será que Cristo furaria a fila e pegaria o preferencial no mercado? Será que Cristo iria fazer esse tipo de coisa? Iria enganar o chefe para poder sair mais cedo? Ou ganhar um dinheiro em cima de alguém? Sim. Ou qualquer coisa desse tipo? Será que Cristo faria isso? E é nesse momento que a gente descobre se a gente está em obediência, se a gente está em santidade, como a gente está. Eu lembrei de uma história muito divertida. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo a pastora Joyce Meyer, porque ela fala muito sobre batalha da mente. E ela conta que quando ela começou a passar por esse processo de santificação com o Senhor tratava com ela nos mínimos detalhes. E ela ficava muito fula por causa disso. E ela falou que um belo dia o Senhor tratou com ela no carrinho do mercado. Que ela falou assim, que ela foi, fez a compra, guardou tudo no carro, jogou o carrinho de lado e ela estava indo embora. Aí o Senhor falou pra ela, Joyce, eu deixaria o carrinho aqui? Pronto. Aí ela falou, eu não acredito. E ela falou que ela ia ignorar aquele sinal de Jesus, né, no coração dela. Ela falou, pelo amor de Deus, você tem coisas mais importantes que se preocupar. Ele mas como eu vou esperar que você seja fiel a mim em grandes atitudes, se você não pode colocar o seu carrinho no lugar? E ela começou toda vez. E não só isso, ela falava assim que ela pegava várias coisas no mercado e às vezes ela ia passar a compra além do dinheiro dela. Então ela descartava ali no caixa mesmo. E o Senhor começou a falar pra ela, Joyce, onde você pegou esse ingrediente? É lá onde você vai devolver. E aí ela falava que ela gastava meia hora a mais guardando as coisas no mercado porque isso refletia o caráter de Cristo. Aí ela falou que um tempão depois, lá na cidade dela, ela já tinha uma grande palestrante, uma grande mulher de Deus. E ela falou assim que uma vez ela tá assim, guardando o carrinho dela no mercado. Aí uma moça guardando também, ela, Joyce Meyer? Ela, sim, sou ela. Ai, por causa de você eu comecei a guardar meu carrinho também. E é coisa besta, mas o que nos diferencia das pessoas que não têm Deus? O amor ao próximo. Porque alguém vai ter que pegar aquele carrinho. Alguém vai ter que pegar aquele carrinho. Alguém vai ter que guardar todas as suas compras. Alguém vai ter que fazer, alguém vai ser prejudicado pelo seu ato. Então, quando você abre mão disso, você pratica o amor ao próximo. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Às vezes, nossa, eu vou parar na vaga por 5 minutos. Ai, olha Deus falando comigo. Você está prejudicando alguém por 5 minutos. Ai, gente. A pecado é criminosa. Porque, além de tudo, é errado você falar... Ai, gente, eu confesso meu pecado. Às vezes, eu já até estufei a barriguinha pra parecer que eu tava grávida. Pronto. Olha lá, você está prejudicando uma grávida de verdade. Ai, gente, eu chego no shopping e falo assim, às vezes...
Ai, gente, não é possível que tenha tanto idoso assim no mundo. É. Não tá chovendo, idoso nem vai vir aqui essa hora. Mas, e aí, a última vez que eu fiz isso, tava assim, bem imenso, assim, 7 pontos na carteira. Ou seja, você não aprende no amor, você aprende na dor. Na hora que você toma um ponto nessa carteira, você para, né? Mas são bobeiras. Mas eu creio que Deus é um Deus de excelência. Sim, com certeza. São coisas que é pecado, biblicamente falando. Na Bíblia, você deixar o seu carrinho lá, não é. A Bíblia não vai condenar você, não vai ter um lugar assim escrito. Olha, você tem que colocar seu carrinho no lugar. Olha, não pararás. Chega no juízo final, Deus, você não guarda o carrinho. Não vai entrar aqui por causa disso. É. Mas são afinamentos de caráter cristão. E o que é o pecado que a gente fala muito na teologia? Pecado é um erro. É errar o alvo. Errar o alvo. Então, assim, é um erro grande, é um erro pequeno? A Bíblia não tá falando, não tá discutindo o tamanho do erro. A gente sabe que existem julgamentos diferentes para níveis de pecado, mas é erro, cara. Errou por bobeira. Você errar na prova por 0,5, você não tirou 10, você tirou 9,5. Ah, mas é meio ponto, fica feliz. Eu ficava fula da minha vida, porque eu sabia a matéria, eu perdi. Gente, eu sou muito CDF, vocês sabem. Mas eu perdi 0,5, era um erro besta. Mas manchava o meu 10. Pensa, você fura uma fila, você faz algo ruim assim, sei lá, para numa vaga, e aí logo depois você vai pregar a palavra. A pessoa fala, mas peraí, eu tentei estacionar, se não era o seu carro que estava lá na vaga, não? Ai, que vergonha. Pensa. Olha, Deus fala. Nossa, a pessoa vê seu vídeo, peraí, eu tô conhecendo essa menina aqui, não foi ela que fingiu que tava grávida lá no shopping? Gente, eu já falei aqui várias vezes que eu tenho muitas coisas no meu caráter que eu preciso tratar. E eu falo pra vocês várias vezes que eu sou muito esquentadinha. Natan, meu amigo, sabe que eu sou muito estressada. E uma das coisas que eu preciso de domínio próprio, e aí às vezes é muito falta de vergonha na minha cara, é o trânsito. É, sim, tem gente que perde. Estressar no trânsito, cara. Eu sou muito estressada no trânsito. Não sai antecipado, sai atrasado, sai cortando todo mundo, colocando a vida dos outros em perigo. Letícia, tem um versículo da Bíblia que fala sobre isso. Tem prudência, amor. Provérbios fala de 2 pessoas. Uma que é o sábio, aí você vai vendo que fala de você ali que é o louco. Aí fala de outra pessoa e fala de você que é o imprudente. E as consequências da imprudência. E às vezes, a Bíblia fala, né? São as raposinhas que estragam a colheita. Não são as grandes bestas dos campos, são as raposinhas. Aí você fala assim, Jesus, por que eu não tô vivendo isso? Poxa, sabe isso aqui? Aquele versículo maravilhoso. Sede fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Deus, por que eu não tô vivendo muito? Porque você não tá sendo fiel no pouco. Por que eu não tô em lugares altos, vivendo coisas grandes pra minha vida? Porque você não tá sendo fiel no pouco. Deus te colocou no pouco. Mas você não tá conseguindo ser fiel aqui. Deus fala assim pra você não tá conseguindo ser fiel aqui. Como é que você vai ser fiel aqui? Você não consegue ficar aqui direito. Você não consegue ficar nesse quadradinho sem fazer nada de errado. Como que eu vou te pôr numa sala gigante? A minha filha, ela começa a bagunçar as coisas, tudo assim. Eu falo pra ela, como que eu vou pôr você num lugar maior, deixar você, sei lá, num shopping sozinha? Você não pega uma criança de 2 anos e solta ela no shopping. Porque ela não tem maturidade pra isso. Você vai falar o quê pra uma criança de 2 anos? Ó, você vai ficar brincando no seu quartinho. Quando você conseguir brincar no seu quartinho sem fazer uma bagunça, aí a gente leva você para os lugares maiores. Então, às vezes, Deus trata com a gente assim, ó, enquanto você não aprender a ser fiel aqui, não tem como eu te levar para outros lugares. Não tem como eu colocar você em lugares maiores, porque, nossa, Deus nunca me coloca para pregar, Deus nunca me coloca para cantar, Deus nunca me dá uma oportunidade para isso, me dá... Tá, mas se você colocar lá, você vai ser um exemplo? Você vai ser alguém que as pessoas vão querer admirar? Você vai ser alguém que as pessoas vão olhar pra você? Ou vão olhar pra você e falar, não é aquele fulano que faz tal coisa, não é aquele fulano que faz isso, faz aquilo? Sim. Nós nunca seremos perfeitos. Não. Mas jamais. A santidade é uma busca diária. Sim. É algo que a gente tem que buscar sempre. E às vezes a gente se coloca em lugares de achar que, mas eu sou santo, eu não roubo, eu não mato, eu não passo ninguém pra trás. Mas existem essas coisas, esses desvios de conduta que muitas das vezes falam pra gente assim que a gente tem que mudar. Se a gente não consegue ser fiel nisso, imagina. Se você não consegue ser fiel com 20 centavos que a caixa te dá de troco e você não devolve, imagina se Deus te colocasse numa empresa multinacional coisa de milhões de reais. Você desviaria. Exatamente. Você desviaria. Exatamente. E eu acho que isso conecta muito com o último ponto que eu coloquei do porquê nós não devemos pecar. Princípio de honra.
Mateus 15, 8, 9, Jesus. Gente, é palavra de Jesus, não é palavra minha nem do Natan. Jesus ensinando aos seus discípulos. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homem. Você desonra o nome do Senhor, mas não apenas isso. O seu louvor não é recebido. Você tá lá assim, oh, aleluia, glória, suricanta, lavassúria. É vão. Não tem santidade nisso. A adoração, ela é em espírito e ela é em verdade. Então, não adianta você estar lá vibrando no fogo e aí você passou dali, sabe? Não fica nada. Não fica nada. Exatamente. Não fica. E é por isso que a gente fala, ninguém aqui é perfeito. A gente tem que... Existem, como a gente falou aqui, né? Existem duas coisas. Você saber que não é perfeito, mas tentar mudar. E outra coisa é você saber que você não é perfeito e... dane-se, não sou perfeito, vou continuar assim mesmo. Quando nós somos levados a olhar para o nosso erro, é para que ele precisa ser mudado. Deus não vai te mostrar um erro para que você só pense assim, é verdade, eu erro nisso, vou continuar. Ou não vou nem tentar mudar. O erro, quando ele nos é mostrado, é para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa mudar. Sim. Todas as vezes que você ler o Antigo Testamento em que Deus erguia um profeta para chegar a um rei ou alguém e dizer que a pessoa estava errada, o que Deus queria daquele rei era arrependimento. Se houvesse um arrependimento e uma mudança de conduta, havia a bênção do Senhor. Se houvesse você não sabe o que você está falando, sai daqui, existia condenação. Então, é extremamente importante que, se você está assistindo esse vídeo e Deus está falando para você mudar, é porque você tem que, no mínimo, tentar mudar. É o mínimo. Óbvio que amanhã você não vai, nossa, meu Deus, sair flutuando com quem quer bolinho de carne, assim, você não vai sair flutuando assim nas nuvens, mas você vai tentar. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é muito legal. E amanhã, na hora que você entrar no seu carro, que você encher o pulmão pra xingar alguém, Deus vai falar assim, opa, eu te avisei ontem que isso aí não é legal. É verdade. Então, é nessas pequenas coisas que a gente vai mudando. E a gente consegue. Eu amo a Bíblia porque ela mostra o quanto a gente consegue mudar. É verdade. Deus pegou um cara que literalmente agrediu pessoas porque iam tocar em Jesus e colocou ele para escrever uma carta falando assim, sofra feliz que você parece com Jesus. Verdade. Pedro era alguém extremamente violento que não aceitava repressão. E lá no fim ele está escrevendo uma carta. Aceita a repressão aí, fica em paz. E Jesus, ele pegou um cara que literalmente matava cristão para agora falar para os outros, morre feliz. Paulo é o exemplo de transformação. A gente tem muitos exemplos de transformação na Bíblia. Então, às vezes a gente pensa, que dessas pessoas pensam, né? Eu sou muito pecador para a igreja porque acha que Deus não tem poder para transformar, mas Deus tem poder para transformar. E muitas das vezes nós cristãos, a gente comete um erro de pensar o quê? Qual é o nosso erro? Não, Deus, ele consegue transformar o viciado, Deus consegue transformar o homossexual, Deus consegue transformar o mendigo, mas Deus não consegue mudar eu de ficar bravo, de ser irado. É porque Deus só tem os casos extremos, né? É só Exatamente. Um super milagre. Nós mesmos, não. E imagina, é muito interessante isso que você está falando, porque existem essas duas tendências que eu falo muito aqui no canal, que são dois opostos. A graça perdoa, né? Então, bora tocar o louco aqui. Eu sou o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Tudo que Deus me permitiu ver, Ele quer me dar. Eu já acreditei nisso também. Algum pecado. Eu fui no comecinho, eu comecei aí nessa, Deus. Peraí, palhaça, 2 tapas na sua cara. E as pessoas, né? Onde abundou o pecado? Abundou mais a graça. Abundou mais a graça. Sabe o que eu já ouvi? Pra superabundar a graça, tem que pecar. Senão, não abunda a graça. Isso. Como que a graça vai superabundar se não tiver pecado? Eu falei, Jesus amado, não. E eu sempre falo aqui que vocês precisam ler antes e depois. Porque as cartas, gente, a carta é uma carta.
literalmente, ela é uma carta. Então, antigamente eu escreveria: Oi, Natan, prezado querido Natan, espero que essa carta te encontre feliz. E você não parava, pera, hoje parágrafo 1, amanhã eu lembro parágrafo 2. As cartas, você precisa ler ela numa tacada só, porque ela tem uma linha de raciocínio, ela tem um começo, meio e fim. E eu peguei esse versículo pra gente aqui, que diz assim, começa em Romanos 5, 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas, à medida que o pecado aumentou, ou seja, a lei mostrou que vocês todos eram muito pecadores. Tiago vai falar que um pecado transgredido, acabou. Não interessa se tiveram 100 que você acertou, mas um botou tudo a perder. E Paulo segue dizendo, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, porque olha o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz para cobrir esse monte de pecado. Só que ele não para aí. Na hora que você vira o capítulo e você vai para Romanos 6, do 1 ao 2, ele diz assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Só falta de fazer os besta. Exatamente. Uma vez que morremos para o pecado, como que nós podemos continuar vivendo nele? E João, ele fala o seguinte, que também é outro, que é 1 João 2:1. É um outro versículo que é muito mal interpretado. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É assim, mas se você... Não, existe uma ordem. Filhinhos, eu te escrevo essas coisas para não pequem. Ponto. Tem um ponto ali. Existe uma conclusão de raciocínio. Aqui na minha versão é um ponto e vírgula. Eu tenho esse primeiro raciocínio. Não pequem. Não pequem. Eu tô te ensinando isso para que vocês não pequem. Mas tem um segundo. Agora, se acontecer... Porque pode acontecer, porque é uma possibilidade existencial dessa natureza. Você tem um advogado. Ele já preparou alguém que vai interceder por você. Agora, tem um outro extremo. Que é isso que ele tá combatendo aqui. Que é você... Meu Deus, pequei. Não, nossa, sou a criatura mais horrível do mundo. Eu caí, meu Deus do céu, eu morri pra sempre. Nunca mais Jesus vai me aceitar, nunca mais Jesus vai olhar na minha cara. Quantas vezes a gente peca? Não vou orar hoje, porque eu pequei, se eu orar... Como que eu vou orar hoje? Como que eu vou dar... Como eu vou entrar com essa cara lavada na presença de Deus? Não tem como. Não tem como. Você tem advogado. Pede perdão. Provérbios fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se você confessar o seu pecado e você deixar, você tem misericórdia. Existe misericórdia. Mas eu sou horrível, eu fiz 1 milhão de coisas, eu sou péssimo, meu Deus do céu, eu sou horrível. Interessa. O ladrão da cruz, ele estava crucificado, ele tinha cometido um ato horrível. Ele estava pregado, açoitado. E ele se arrependeu. E Jesus falou que ele seria salvo. Então, às vezes a gente acha que a gente é horrível, a criatura péssima, mas existe salvação para você. A gente desce no nível de Satanás, né? Exatamente. Tem o Satanás e tem nós. Não tem perdão para ele nem para nós. Mas isso é porque a gente ouve o acusador. O acusador acusa, você é um pecador miserável, você não presta pra nada, você é horrível, e a gente pega isso pra gente. Só que Cristo, ele fala assim pra gente, sim, você é um pecador miserável, mas eu te salvei, mas eu te limpei, mas eu te lavei. Olha que legal! Exatamente. Olha que boa nova! Exatamente. Não é que, você é meu ponto fraco. Não, você é pecador sim, mas por causa de mim, Cristo é o santo. Cristo é o verdadeiro santo. Ele é o sem pecado, é ele quem lava, é ele quem transforma, é ele quem regenera. Não é você que merece regeneração, não é você que merece ser alguma coisa, mas é a graça dele que te alcança, te levanta, te redime e te coloca no lugar onde você deve estar, que é onde? Na presença de Deus. O que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar? Tem que se arrepender, tem que deixar, tem que mudar de vida. Não adianta você querer chegar no lugar de uma presença de Deus estando em pecado, sabendo do seu pecado, sendo exortado todos os dias por causa do seu pecado, e você fecha os olhos para ele. E você finge que tenta, e você finge que muda, mas você não muda, você não tenta, você não vai atrás. Cada um faz aquilo que sabe o que deve fazer. E quando Cristo ele fala ao seu coração que você tem que abandonar, você deixa e você alcança a misericórdia. E não adianta falar que não sabia, que não tinha noção, que não tinha... Você sabe que você está em pecado, você sabe aquilo que você faz. Eu sei o meu pecado, eu sei o que o Natan está fazendo de errado.
Eu sei quais são os meus pecados, eu sei aquilo que eu tenho que mudar diariamente. Eu sei quais são as minhas batalhas. A Letícia sabe quais são as batalhas dela diária. Ela sabe muito bem que assim que acabar a gravação, ela vai ter que se segurar muito para não xingar ninguém no trânsito até a gente voltar para casa. Então... Eu xingando o Lido na hora que eu cheguei aqui e descobri, Lido, eu vou atropelar você selecionou a sala errada pra mim! Eu já tinha pensado em tudo, Lido, eu amo você, eu te perdoe em nome de Jesus. Então, a gente conhece mais o que você está fazendo com isso. É Qual é a verdade. sua ação? Qual é a sua tomada de ação? E você sabe que arrependimento não é remorso. É. Porque arrependimento, existe uma linha muito tênue entre um ou outro, e a Bíblia vai dizer, depois a gente deixa as referências aqui, que é, cuidado, a tristeza segundo o mundo, remorso, ela produz morte. E tem a tristeza segundo Deus, que é o arrependimento. Eu vi que eu fiz algo de errado e eu me entristeço e eu falo, eu quero, genuinamente. E muitas pessoas podem estar assistindo a gente agora falando assim, mas não tem jeito pra mim, porque eu já prometi várias vezes que eu não vou fazer e eu faço de novo. Primeiro de tudo, para de prometer porque você não sabe que você não vai cumprir. Aí você tá entrando em outro pecado, mentira. Você tá prometendo coisa que você não tem domínio. Agora, eu quero te falar também uma outra coisa. Não é porque você ainda não conseguiu vencer que no seu coração você genuinamente não tem um desejo de vencer. Existe a diferença disso, que é o quê? Eu me arrependi. Deus, eu quero muito vencer esse mal. Aí você foi verdadeiro naquele arrependimento. É a intenção do seu coração não fazer mais. Só que amanhã você ainda não alcançou graça. Você ainda não alcançou força no espírito. Aí você vai e você peca amanhã naquilo que você hoje pediu perdão. Aí você fala, eu não me arrependi de verdade. Não é esse o princípio do arrependimento. É você, dia a dia, você buscar essa luta. E aí, eu acredito que entra muito a própria prática do jejum como uma disciplina espiritual. Com certeza. Porque eu tô esmurrando a minha carne para fortalecer o meu espírito. O jejum, gente, jejum não é para você ver agora o resultado. Ninguém jejua hoje e colhe hoje o resultado. O jejum é um investimento na bolsa de valores. É a longo prazo. Você vai se fortalecendo no espírito para subjugar a sua carne. E eu falo muito aqui, né? Você fala assim, sabe o que é? A carne é fraca, né? Amor, a carne tem que ser fraca, porque se a sua carne não for fraca, ela subjuga o espírito. E nós queremos o reverso, nós queremos nos arrepender e que essa tristeza, segundo Deus, produza a vida. Então, eu já falei isso aqui, Natan nem sabia. Arrependeu, pecou, arrependeu, confessou, É importante. levanta, lava essa cara, faz o doido e vai embora. Porque é isso que o Senhor espera de você, a sua luta diária. Onde que você vai mostrar de verdade que você está lutando contra o pecado? Na prática. Não é ali, céus, vida, Senhor, eis-me aqui mais uma vez, aquele meu pecado de 1974. Aí já estamos aqui em 2025, você está confessando o pecado de 74. Deus nem se lembra. Deus é bom para muita coisa, o único problema dele é memória. Ele não lembra. O mar do esquecimento tá aí pra isso. Então, e as pessoas ficam lá, não toma posse dessa graça. E outra coisa, agora pergunta, pra gente encerrar. Natan, é possível viver sem pecar? Eu falo que às vezes a gente se cerca do pecado. Essa parte do arrependimento de que eu não consigo me livrar do pecado é porque você vive em ambientes de pecado. E você tem que se livrar de ambientes de pecado. Você tem que se livrar de ambientes que são pecado, de pecado mesmo, o ambiente de pecado. Nossa, eu não consigo me livrar da pornografia. Meu Deus do céu, eu não consigo. Pô, mas seu Instagram é só menina de biquíni? Pô, mas seu Instagram é só homem bombado? Pô, mas todas as suas redes sociais, você segue todas as pessoas que sensualizam o tempo todo, é óbvio que você não vai conseguir libertar disso. É óbvio que você não vai fugir disso. Nossa, o meu pecado é, sei lá, usar droga, mas você só anda com gente que usa droga. Você só anda com gente que faz coisa errada. Então, a gente tem que se livrar de ambientes de pecado. Preparar um ambiente de mudança. Exatamente. Dói, claro que dói. Se livrar de amizades, ficar longe de coisas que dão tanto prazer pra gente, que aliviam o nosso estresse e fazem tantas coisas. Só que a santificação, ela é possível se você se esforça muito para isso. Eu tenho um cliente lá na empresa onde eu trabalho, que ele era uma pessoa muito estressada e ele decidiu que ele não ia ter celular. Em pleno 2025, na era da tecnologia, você fala com ele por e-mail. Ou você liga na agência que ele trabalha, ou na casa dele, e ele não tem celular.
Consequentemente, ele não tem Instagram, ele não tem WhatsApp, ou você vai mandar um e-mail pra ele, ou você vai ligar na agência, e se ele não estiver nesses dois lugares, ele tá na casa dele, ou então se acontecer alguma coisa, chama a polícia. Acabou. Ele entendeu que era assim que ele se livraria. O cara quase teve uma síncope de estresse, de burnout. Ele atende político. Então, assim, ele decidiu que ele não ia ter mais. E nós, que somos de Deus, o nosso celular, o nosso computador, a nossa internet tem mais valor. E Jesus falando nos seus filhos, fala assim, se o seu braço Exatamente. te faz pecar, se mutila e arranca fora. Exatamente. Porque é melhor você entrar no céu faltando um braço do que com seu corpo todinho, bem bonitinho, bem saradinho pro inferno. E a gente precisa entender isso. Entender que existem os ambientes Existem ambientes, existem pessoas e existem práticas que sempre nos levam ao pecado. Elas vão nos cercar e nos levar para o pecado. Então, se a gente não presta atenção aonde a gente tem andado, com quem a gente tem andado, ou as práticas que nós temos vivido, a gente sempre vai cair no mesmo pecado. A gente sempre vai ficar por ali. A gente sempre vai nadar e morrer na praia. Porque não existe mudança de atitude, não existe mudança de ambiente, não existe mudança de pensamento, de comportamento. E essa mudança ela vem através de força de vontade e da força que o Espírito Santo te dá. Nossa, vai ser horrível, vai, mas o Espírito Santo vai estar com você. E depois, falando de alguém que conseguiu ser liberto de ambiente de pecado, você vai olhar e falar assim, como foi bom passar por esse processo? Porque hoje eu consigo dar valor ao ambiente que eu tô fora daquele lugar cheio de pecado. Eu consigo olhar para aquilo e falar, meu Deus do céu, como eu conseguia viver naquele lugar? Como eu conseguia estar acessando esses lugares? Como eu conseguia ter acesso a essas pessoas? Pelo amor de Deus, quanto tempo eu perdi? E aí a gente consegue pensar isso. Então, o processo tem que começar hoje, tem que começar agora. E eu já deletei um monte de rede social também, já parei de seguir. Eu ia te perguntar isso, porque nós confessamos publicamente aqui que nós crescemos na igreja. Sim. Quem me segue aqui no canal sabe que eu tive uma história pavorosa, eu falo isso toda hora. Mas as pessoas podem estar olhando pra você, principalmente, que é a primeira vez você aqui, e pensam assim, mas pra ele é fácil, ele cresceu na igreja. Não, meu Deus do céu. Eu vou falar pra vocês que eu tive vício em celular mesmo, em rede social. Tipo assim, o meu Instagram, ele tinha, sei lá, 5 horas por dia de Instagram, eu tinha mais uns tantão de hora de Twitter, eu tinha um monte de hora de um monte de coisa. Eu era muito viciado em redes sociais mesmo. E você vê o tanto de tempo que você perde nisso. E eu vi que eu tinha muito mais tempo em rede social do que em palavra, do que em qualquer outra coisa. E a minha vida não saía, não ia pra frente, não ia pra lugar nenhum, porque estava sempre em rede social. Aí eu tive que apagar meu Twitter, eu tive que colocar senha no meu Instagram de, depois de 1 hora vai travar, amigo, você esquece. Eu baixei um aplicativo que quando batia 1 hora com o aplicativo, ele travava e ele só te liberava meia hora depois. Você podia pôr senha, você podia fazer o que você quisesse, ele travava. Você só podia abrir o Instagram se você apagasse o aplicativo que está bloqueando ele. Senão ele não abria. E aí eu consegui cair no Instagram de 5 horas para 4, para 3, para 2. E hoje em dia eu tenho 1h30 de Instagram, mais ou menos. Cara, é verdade, a gente trocava meme o dia inteiro. Ainda é um pouco assim, mas... são coisas que a gente tem que mudar, são coisas que você vai se acostumar. E eu ainda quero cair menos ainda, eu quero estar menos ainda na internet. Eu ainda acho que eu tenho muito de internet ainda. Eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que vão falar, o Nathan... É porque eu tenho... Cara, acontece um negócio surreal comigo. É surreal. Eu entro no Instagram, eu clico no primeiro story, fala assim, postado há 5 segundos. Aí eu falo, não é possível. Não é possível. Ah lá, não é possível. Eu vou contar essa história. Aí, cliquei lá, postado há 42 segundos. Eu falo, não, a pessoa vai achar que eu sou o cara mais viciado no Instagram. Stalker! Eu mostro meu celular, tá lá, cara. Eu tenho 1h20 de Instagram, 1h30 de Instagram no máximo. A Daniela, não é possível. Ah, pelo amor de Deus. gente, a Daniela é a cunhada dele. Beijo, Aí, Dani. um dia... Não, olha essa história. Um dia eu falei assim... Eu cansei de ouvir isso, porque eu já ouvi a Daniela Radar, um monte de gente falando pra mim isso. Pô, você vê meus stories muito rápido. Eu falo, não quer saber? Vou pegar meu celular, eu tava no trabalho. Eu vou guardar dentro da gaveta, não vou olhar esse celular o tempo que for. Eu fiquei, tipo assim, umas 3, 4 horas assim, nem olhei o celular, nem sabia o que tava acontecendo no celular. Tava lá. Aí eu falei, bom, eu acho que depois de 3 horas, eu acho que eu tranquilamente posso usar meu celular sem atacar
Aí abri o Instagram, primeira stories, cliquei lá. Postado há 38 segundos. Eu, não, pelo amor de Deus, não serviu de nada. Já foi em vão a sacrifício. Mas, gente, eu sei que vocês podem estar ouvindo aí, falando assim, mas ele não adulterou, A gente, aqui o propósito é o que justamente nós falamos. O pecado, ele não é essa personificação da maldade, que você vai hoje pegar uma peixeira e passar no cara na barriga, e você vai dar um tiro na cara do outro. Pecados são coisas que vão aos pouquinhos nos afastando de Deus. Então nós precisamos ter a prudência e sabedoria e alerta. A Bíblia manda nós sermos vigilantes o tempo todo para que nós não flertemos com o pecado. Então você vê ali, passa tanto tempo no Instagram, aí chega o dia da prova, da batalha, não tem traquejo espiritual para lutar contra o mal. Por quê? Porque você não tem experiência com Deus. E sem contar que é um tempo perdido. É um tempo Você perdido. não tá vendo nada edificante. Nada. Eu não vejo nada edificante. Não tava vendo nada que edifica. Ai, gente, nada mesmo. Os memes que o Natan me manda é um pior que o outro. Nada edificante. Então, é um tempo perdido. É um tempo que você poderia tá fazendo... uma coisa que eu fiz. Eu percebi que eu estava lendo pouquíssimo a Bíblia. Eu falava assim, meu Deus do céu, não estou lendo a Bíblia. Eu preciso resolver isso, eu preciso mudar isso. Só que eu não tinha tempo. Minha filha, meu Deus, ela é um furacão, ela não me dá tempo pra nada. Gente, a Elisabetinha, ela é tem maravilhosa. um ano e 8? 1 ano e 7. 1 ano e 7. Ela tá começando a falar, ela é tá maravilhosa. demais. Ai, gente, ela na igreja, Ela amém! Amém! Só que como ela é muito agitada, tem muita energia, muito. não tem tempo pra nada. E quando ela dorme, eu também quero dormir, eu não consigo ler a Bíblia. E isso é importante, o Espírito Santo ele fala com a gente. Então o Espírito Santo me cobrava e falava assim, pô, cadê? A gente não vai ter mais aquilo? E aí eu tô mexendo no celular, eu falei, mas pra que serve esse aplicativo da Bíblia do meu celular se eu não uso pra nada? Não pode. O quê? Eu comecei a ler a Bíblia no ponto de ônibus, eu comecei a ler a Bíblia dentro do ônibus, eu comecei a ler a Bíblia no café do meu trabalho. Eu comecei a ler a Bíblia entre um e-mail e outro, comecei a ler a Bíblia no meu almoço. Eu pegava, abria a Bíblia, o aplicativo tá lá. Tá na palma da mão, literalmente. Se eu consigo ler um texto sobre os macacos alcançando a idade da pedra lascada de Minas Gerais, que eu tava lendo hoje, você acha que eu não consigo ler? Você acha que eu não consigo ler um capítulo da Bíblia? A tecnologia... Gente, eu sempre defendo você ter uma Bíblia de papel. Como diz o meu avô, a Bíblia de papel tem um som no celular, não. Mas é simbólico isso daqui. Eu sempre falo que pessoas morreram para que nós tivéssemos acesso a essa Bíblia. Então, quando eu tenho uma Bíblia de papel, eu honro o sacrifício dos homens e mulheres do passado. Mas a gente não pode negar que a tecnologia facilitou a nossa compreensão e o nosso acesso, na verdade, né, a Bíblia, né, as escrituras em si. Então, usa a sua Bíblia para se encher de besteira e se enche de Deus. É isso que vai te habilitar a viver uma vida de santidade. E se o seu Instagram tá atribulado, se você clica lá na lupinha e tá cheio de coisa de atribulado lá, já ensinei isso, ensino de novo. Tem uma função no Instagram que você aperta lá nos 3 pontinhos e tem assim, ó, não tem interesse. Toda vez que você vê um post que você que isso te afasta de Deus, não tem interesse, não tem interesse. Às vezes é inútil demais, cara, tá ocupando a sua cabeça. Aí começa a sumir. É verdade. Nossa, mas o meu amigo me manda todas as vezes, não reage, ignora. A gente usa as reações de meme justamente para saber aquilo que a gente quer ver de novo ou não. É verdade. Então, é simples assim. A gente tem que tomar isso. Cara, quando a gente fala de pecado, pra gente voltar no assunto, o pecado, ele tem que gerar na gente atitude. É verdade. Você quer fugir do pecado? Tem que ter atitude. Não adianta sentar e esperar que você vai ficar santo sozinho. Não adianta sentar e esperar que a santidade vai cair do céu no seu colo. Tem que ter uma atitude sua. Seja ela uma atitude passiva, que é de deixar de fazer alguma coisa, seja ela uma atitude ativa de levantar e fazer algo. Mas precisa que você tenha uma atitude diante daquilo. Cristo, ele já morreu na cruz, Cristo, ele já te lavou dos pecados, Cristo, ele já te redimiu. Agora basta você tomar uma atitude de se achegar a ele, basta você tomar uma atitude de conseguir se santificar todos os dias. Tem um texto que eu separei aqui que fala assim... eu escrevi com as minhas palavras primeiro. Deus não é injusto. Ele não te pediria algo se não fosse possível. E a referência bíblica para isso que eu separei foi 1 Tessalonicenses 5, 19, 22 a 24, que diz assim: mas não apaguem o espírito. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. E agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês, olha só, espírito,
alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer. Ou seja, ele tá chamando você e ele vai fazer com que você seja santo, o Espírito em você, que você não deve apagar. Então você fala assim, mas é bobeira, é só celular. Não, não é celular, porque quando eu não tenho tempo para investir no meu relacionamento com o Espírito, eu estou apagando o Espírito, e é o Espírito que faz com que eu me torne irrepreensível em corpo, alma e espírito. Então Paulo vai dizer várias vezes, você está pecando contra o seu corpo, você está pecando contra a sua alma, você está pecando contra o seu espírito. E é o seu relacionamento contra qual espírito? Espírito Santo de Deus, que te habilita a viver uma vida de santidade. Gálatas 5:25, vivo falando de Gálatas aqui, gente, do fruto do Espírito, que é, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Acho que ficou mais que claro que crente não pode pecar. Que pecado, ele é uma coisa séria e ele deve ser chamado de pecado. Ele deve ser acusado, ele deve ser denunciado, ele deve ser tratado. Agora, Letícia, eu pequei. Eu já peguei tantas vezes. E eu pequei mais uma depois de tantas vezes. Eu não consigo me sentir digna da graça. Eu não consigo me sentir digna do amor de Cristo. Eu não consigo, igual eu sempre falo, você não é o ponto fraco de Deus, porque Deus não tem ponto fraco. Ele é autossuficiente em si mesmo, mas você é o objeto de amor de Deus. Falei aqui que a maior prova do amor de Deus é ele sacrificar o seu filho para restituir o nosso lugar de santo, como era no Éden. Adão, ele era 100% santo, Eva era 100% santa, e eles desfrutavam dessa plenitude de relacionamento. Então, o sacrifício nos retorna ao Éden, um Éden perdido aqui nesse mundo chamado Terra, mas ele te retorna ao Éden. Eu quero te falar que existe uma graça, ainda pulsante. Não foi só uma graça que derramou lá na cruz, foi só lá naquele dia e valeu, acabou, pegou, não pegou, não pega mais. Essa graça, ela é renovável. A Bíblia diz, acho que Salmos, que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumíveis. Grandes são as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Por quê? Elas se renovam a cada manhã. O Senhor é inesgotável em misericórdia. 1 João 1:9. E aí eu vou ler e você vai encerrar pra mim, pelo amor de Deus, que eu não paro de falar, falo mais como da cobra. Como diz os mineiros. O Lucas aqui, ele é mineiro, ele deu risada. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessar o pecado é importante. O que é confessar o pecado? Se eu pequei contra a Letícia, é pedir perdão. Letícia, me perdoa, eu pequei contra você. Se eu pequei contra a igreja, é conversar com o seu pastor e falar, pequei contra a igreja. Se você pecou contra si mesmo, é confessar a Deus o seu pecado. Mas confessar o pecado é o quê? Dar nome ao seu pecado, saber o que você fez. É verdade. Porque às vezes a gente ajoelha e fala, Deus, perdoa os meus pecados. E pronto, mudou. O atacado, né? Deus, perdoa os meus pecados. Amém, passou, vambora. Se você olhar os Salmos de Davi, quando ele fala sobre os próprios pecados, quando você olha a Bíblia, as orações de pecado, Deus, me perdoa, eu sou mau, eu sou ruim, me dá um coração novo, eu sou péssimo. Então, aquilo que você falou, a gente entende a nossa condição, mas a gente também não se afoga. Mas você tem que dobrar o seu joelho e falar assim, Deus, me perdoa, porque eu sou adúltero. Hoje eu pensei em, sei lá, trair minha esposa. Deus, me perdoa, porque eu sou invejoso. Mentiroso. Hoje eu fui mentiroso. Eu sou avarento. Deus, eu sou iracundo. Eu tenho ira, eu tenho raiva no meu coração. Me perdoa por isso. E me ajuda a mudar isso, me ajuda a transformar. Porque assim, quando você coloca os joelhos no chão e consegue olhar para si mesmo e saber dentro de você aquilo que é pecado, já é o primeiro passo para que você consiga mudar aquilo. Então, nunca mais olhe assim, Deus perdoa os meus pecados e segue a oração, amém. Deus, me perdoa porque eu sou um mentiroso, eu menti hoje. Me perdoa porque hoje eu desejei um cara na academia, me perdoa por isso. Eu tive esse pecado. Deus, me perdoa porque hoje eu trapaceei, hoje eu passei uma informação errada para prejudicar alguém. Eu fofoquei. Eu fiz... A gente sabe as coisas erradas que a gente faz. E quando a gente fala com Deus, a gente demonstra para Deus aquilo, é aquilo que você sabe que você errou. E você entende aquilo é um pecado, aquilo é um erro. Porque se você não entende aquilo como erro, aquilo passa percebido e você vai embora.
Só que se você entende como erro, se você entende como pecado, já é um passo a mais para que você consiga ser transformado disso. Já é um passo a mais para que você consiga... A vergonha, ela é uma coisa boa, né? Você começou a Exatamente. sentir vergonha, tá assim, sem gracinha? Que ótimo, que seu coração não tá cauterizado. Exatamente. É importante que a gente fale para Deus isso, porque a gente não banaliza o pecado, a gente não transforma o pecado em qualquer coisa e a gente também não fica distante de Deus. É tipo assim, só me perdoa e vou pedir aqui as coisas aqui em paz. Não, a gente tem que entender que a gente é pecador, a gente peca e a gente tem que entender que isso tem que mudar, tem que ser transformado. É isso! Eu quero muito saber o que vocês acharam desse episódio de estreia. A nossa intenção aqui é apresentar um pouco sobre o propósito desse quadro. E aí vai ser sempre assim, crente pode beber, crente pode fumar. O que vocês acharam desse nosso bate-papo, dos textos que nós apresentamos? Qual que é a sua experiência em vencer o pecado? Você que conseguiu vencer. Eu quero muito que você use aqui, gente, os comentários, mais do que para dizer assim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo outro. Não, nós lemos aqui que através do Espírito Santo nós conseguimos fazer todas as coisas. Deus não é injusto, ele não é mentiroso. E se ele fala, seja um santo, porque eu sou santo, é porque existe uma forma mínima de nós conseguirmos sermos santos através do Espírito Santo. E nós estamos aqui para te encorajar a buscar uma vida de santidade. É uma peleja diária? É uma peleja diária. A gente mata 1, 2, 10 leões por dia? A gente mata leão por dia. Mas no final, ter a certeza de que você está vivendo para agradar a Deus e não por medo do diabo, Nossa, isso é libertador. é outro nível de vida. Nossa, você... Quando alguém fala assim, eu quero falar com você, você não precisa ficar pensando, gente, o que eu pequei? O que eu fiz de errado? É igual minha mãe falava, em casa a gente conversa. Não, você vive em paz para experimentar as bênçãos de Deus. Quando você entende de verdade, quando alguém fala diabo, você fala, nossa, é verdade, ele existe, né? Ele tá ali, eu tô tão focado em ficar com Cristo, em entrar na presença dele e estar com ele, que eu nem lembro de outra coisa, eu só quero saber de Cristo. É verdade. É isso. Eu quero muito saber o que você achou. Nós voltaremos aqui com o Natan. Me conta o que vocês acharam do meu amigo, meu irmão, meu primo que o Senhor me deu. Eu amo muito a sua vida, eu tô muito feliz que você topou. Também, sou muito feliz. Nossa, eu tava me arrumando. Gente, eu entrei em janeiro em consagração, vocês sabem, e eu tava me arrumando, Deus falava comigo muito arrumando, e de repente o Senhor falou assim: crente pode? E o Senhor me deu esse quadro num download, assim, direto da nuvem pra mim, e eu chamei ele na hora eu parei de me arrumar pra trabalhar, eu falei, cara, eu tenho uma loucura pra te falar, e ele, tô dentro. Só chama. Só vamos. Só marca que nós vamos. E nós estaremos aqui no próximo... Gente, se surgirem muitas, a gente vai vir mais que uma vez por mês. Por enquanto é uma só, que a gente vai aquecendo o Natan. Eu já tô acostumada. Mas você me segue aqui. Segue firme. Manda o que você quer que seja a próxima. Ele volta em mês de março. Mês de março, a gente vai ter conteúdo muito legal, muito assim, voltado para o universo feminino. Homem não vai vir? Vai vir sim. Porque vai servir para homem, vai servir para mulher também. Mas a gente vai falar muito sobre dinâmicas de coisas femininas. E eu acho que a gente volta sobre crente pode ser vaidoso? Ótimo, perfeito. Crente pode ser. E aí? O que vocês acham? Crente pode ser vaidoso? Mulher... Gente, eu sou muito vaidosa. Vocês dizem que vocês nunca me viram aqui com a cara, né, sem corretivo. Até porque senão vocês vão... vai tomar um susto. Mas e aí? Qual é o limite da vaidade? Jezabel. Qual é? Qual é o limite da vaidade? Conta aqui o que você achou desse canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até terça-feira. Tchau! Tchau!